No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou-se. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Amém. Em João capítulo 14, verso 26 e 27, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós podemos, numa geração como a nossa, falar muito sobre um assunto, e quanto mais esse assunto é desconhecido, quanto menos nós conhecemos algo, mais nós tendemos a falar sobre ele. Então, nossa geração talvez fale tanto sobre o Espírito Santo, mas nada é menos conhecido na nossa geração do que a obra do Espírito Santo. E quase tudo que se atribui à obra do Espírito Santo não tem nenhuma relação com aquilo que o Espírito Santo faz na vida daqueles que Deus regenera. E esse texto é sobre isso. Nós vamos cear daqui a pouco, e pense na última noite que Jesus esteve com os discípulos antes da sua morte. Foi exatamente a celebração da Santa Ceia, o que nós vamos fazer aqui. Ele estava no cenáculo, onde ele celebrou a Páscoa, enquanto Mateus, Marcos e Lucas dizem para nós exatamente sobre o cálice, sobre o pão, sobre o que Jesus falou naquele instante, né, que este é o cálice da nova aliança, esse é o pão que é o meu corpo que foi partido. O livro de João, ele é totalmente diferente. Ele não menciona nada a respeito disso. Ele não menciona nada a respeito do partir do pão, do vinho, dessas palavras de Jesus. Ele não fala, isso que nós achamos ser a parte e que fica mais na nossa mente, João não toca nisso. Mas ele nos dá mais informação sobre aquela noite do que qualquer outro. Ou seja, João se ligou para relatar para nós o que Jesus falou nas suas últimas horas. Enquanto os outros falam muito pouco, ou quase nada. João está totalmente concentrado no que ele disse. Isso é tão importante. Ele quis registrar o discurso de despedida de Cristo, as últimas palavras de Cristo, e ele faz isso em capítulos longos, 13, 14, 15, 16, e no final ele registra um capítulo todo que é só a oração de Jesus naquela noite. Você vê como ele deu atenção ao discurso de Jesus, e depois ele quis, óbvio, direcionado pelo Espírito, que nós soubéssemos o que Jesus orou naquela noite, que é o capítulo 17, que é incrível, não é? Então, quando você está prestes a morrer, qualquer ser humano vai falar algo, você normalmente não vai falar sobre como o sol está bonito, o dia está bonito, a lua. Você quer falar algo que realmente tenha peso, importante. Você não sai da tangente falando sobre assuntos não importantes. É a última vez que você vai estar com aquelas pessoas, e a última vez que você vai falar com elas. Quando Paulo chama os líderes de Éfeso para falar com eles pela última vez, ele fala sobre o quê? Sobre aquilo que é essencial para a igreja.
como ela é o baluarte da verdade, como entrariam lobos enganadores e como eles deviam estar atentos. Eram as suas últimas palavras para eles. Ele procurou falar aquilo que era mais importante. Então, você diz aquelas coisas mais prementes na sua mente, aquelas que são mais importantes para quem está te ouvindo, porque são as suas últimas palavras. E imagine as últimas palavras de Deus andando no mundo. Então, nós devemos dar um grande peso àquilo que Jesus deu um grande peso nas suas últimas palavras. Porque quando ele falou as últimas palavras, ele falou aquilo que era mais importante para nós, para aqueles que ouviam, para eles lá e para nós. E ele toca em alguns assuntos, mas o assunto dominante, o assunto proeminente, o assunto que realmente ele quer infundir em nossos corações, nesses longos capítulos, é um apenas. E talvez seja aquilo que nossa geração mais perdeu. Você pensa, esses homens, eles trabalharam com Cristo durante 3 anos. Eles dormiram com ele, onde ele dormiu, eles comeram com ele, eles participaram, eles ouviram todos os sermões de Cristo. Eles participaram de coisas incríveis. João disse que há muitas coisas que ele fez e que ele falou que não foram registradas, mas nós não sabemos então, mas eles estavam lá e eles participaram disso tudo. Agora João, no capítulo 13, 33, Jesus diz assim: mas agora, Jesus disse, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Essa declaração disparou todos os alarmes. Depois de 3 anos, ele está dizendo, agora eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Vocês comeram onde eu comi, vocês beberam, vocês dormiram, vocês ouviram tudo, vocês viram tudo, mas agora vocês não vão poder ir para onde eu vou. Então, Pedro, ele afirma, não, eu vou. Ele diz no 37, Jesus, onde quer que você vá, mesmo à custa da minha vida, eu irei também. Tomé já é mais cauteloso do que Pedro. Pedro sempre assim, pouco cauteloso. Ele diz, não, você está dizendo que eu não vou onde você vai, mas onde você for eu vou, ainda que eu tenha que morrer. Tomé, ele já é mais cauteloso, diz assim no 14:5, ele diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Se tu está indo e nós não sabemos para onde você vê, Tomé é mais cauteloso. Pedro diz, não, eu vou de qualquer jeito. E Jesus responde no 14, 2 e 3, que ele está indo para a casa do Pai. Então Filipe faz um pedido, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? João 14, 8 e 9. Você vê como João, diferente dos outros, ele não fala nada sobre o partir do pão, o vinho, mas ele fala sobre tudo que está acontecendo, os diálogos, quem falou o quê. Agora, quando a gente chega e ouve essas coisas todas, Jesus viveu com esses homens, pregou para estes homens, e essa é a última vez que eles estão juntos. Mas você vê que eles estão totalmente sem um conhecimento profundo de quem Jesus é, do que ele veio fazer, apesar disso tudo, de tudo que eles ouviram. Isso é incrível. Pedro não tem não só um conhecimento de Cristo, não, ele não tem um bom autoconhecimento, conhecimento do seu próprio coração. Ele diz assim, eu vou seguir a ti, não importa para onde você vai, eu vou morrer contigo. A resposta de Jesus é assim, no versículo 38, então respondeu Jesus, você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus está dizendo, você não conhece o seu coração, Pedro. Você está dizendo que vai dar a vida por mim? Não é verdade. Então, apesar de todo o ensino de Jesus, você vê como é desesperadora a condição do ser humano, não é? Em si mesmo. Apesar de tudo que ele disse várias vezes que ele precisava morrer, que ele veio dar a sua vida, aquilo não tinha penetrado na mente deles, no coração deles, no entendimento deles. Você sabe que, por exemplo, em Mateus 16, 23,
Pedro disse para Jesus: não vá para Jerusalém, quando ele disse que ia morrer, e que Jesus disse: olha, para trás de mim, Satanás. Agora ele pergunta melancolicamente a Filipe: você não me conhece, Filipe? Você pede realmente que eu te mostre o Pai? Você não me conhece, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim vê o Pai, 14:9, não é? Então, depois de todo esse tempo, depois de 3 anos, depois de todos os sermões, depois de todos os milagres, depois de todas as conversas particulares, porque nós vemos como Jesus falava com a multidão, depois chegava num lugar onde eles iam descansar, e eles perguntavam para receber explicações adicionais. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês realmente não me conhecem, não me conhecem, vocês realmente não conhecem o que eu vim fazer. Não é tão comum hoje isso ser verdade, como era com eles, depois de tanto tempo. Muitas pessoas, e não vamos nem dizer das pessoas que estão ouvindo um falso evangelho, porque você não pode dizer que essas pessoas não estavam ouvindo a verdade. O pregador era Cristo, mas não conhecem, aquilo não entra nos lugares profundos do coração, onde o engano costuma se esconder. Então, ele está dizendo: vocês não me conhecem pessoalmente, profundamente, como aparentemente as pessoas podiam imaginar, já que vocês andaram 3 anos comigo, ouviram, comeram. Então eles têm uma pouca compreensão em seus próprios corações de tudo que Jesus é, de tudo que ele veio fazer. Depois desse curso mais do que intensivo, então a situação é calamitosa, é uma situação desesperadora, porque essas pessoas são as escolhidas para proclamar o Evangelho ao mundo, para levar a mensagem do Evangelho a todas as nações. No entanto, na noite que antecedeu a morte de Jesus, eles não entenderam nada. Como vai ser? Se falta depois de 3 anos, se falta apenas algumas horas para Jesus morrer, e essas pessoas não entenderam nada, como eles podem ser os portadores da mensagem para o mundo? Não só isso, Jesus sabe, e nós sabemos agora, a quantidade de perseguição que eles vão sofrer por causa do Evangelho, como eles vão ser perseguidos, como eles vão ser mortos, mas eles são totalmente, não conhecem, são inconstantes, não conhecem seus próprios corações. Agora vamos pensar: que esperança há para esse grupo de pessoas? A esperança está naquilo que Jesus revelou aqui, no primeiro momento de uma maneira enigmática, e depois ele abre isso: mas eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vou deixar vocês sozinhos ou órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai. Como dizendo a Filipe: como você não está percebendo, né, Filipe? E vós em mim, e eu em vós. A partir do 25, isso foi do 16 ao 20, no 25 ele diz: tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui Jesus diz um monte de coisas notáveis, uma atrás da outra. Ele está falando sobre o Espírito de Deus vindo aos discípulos, e qualquer conhecimento das escrituras hebraicas, que é o Velho Testamento, sobre o Espírito Santo, sempre ele é um poder que procede do Pai. É óbvio que havia pouca compreensão de tudo que o Espírito Santo era, mas Jesus fala do Espírito Santo de uma maneira extraordinária para aquelas pessoas que conheciam as escrituras hebraicas, o Velho Testamento. Ele fala do Espírito Santo como uma pessoa, não como um poder que flui do Pai, mas como uma pessoa, como ele mesmo era uma pessoa, como o Pai é uma pessoa, não uma força, não um poder, não algo que traz uma experiência, mas uma pessoa como Cristo, como Filho, como Pai. Ele chama ele de Ele está trazendo
uma revelação totalmente nova para aquelas pessoas, ainda que elas sejam aquelas pessoas privilegiadas na história, que são o único povo que recebeu a palavra de Deus, mas em todo o Velho Testamento eles não podem ter essa compreensão do Espírito Santo. Em segundo lugar, Jesus diz: eu vou deixar vocês, mas essa outra pessoa vai estar vindo de uma maneira única, de uma maneira em que ele não atuou ainda, apesar de você ver todos os crentes do Velho Testamento foram regenerados, não é? Tiveram a atuação do Espírito, mas o Espírito agora vai fazer algo que nunca foi feito. Então ele diz assim no verso 7, se eu não for, o Paráclito não virá, mas se eu for, eu vou enviá-lo, ou enviarei. E em outro sentido, isso no 7, no 18 ele diz, eu virei a voz na pessoa dele. Na pessoa dele eu vou estar com vocês. Na pessoa deles vocês vão estar no meu Pai, e meu Pai vai estar em vocês. E através dessa pessoa vocês vão me ver. Através dessa pessoa vocês vão me conhecer. Através dessa pessoa vocês vão saber tudo a respeito de mim. Porque eu não vou estar presente corporalmente, mas com vocês realmente. Eu vou para onde vocês não podem ir. Eu vou embora num sentido, e não vou estar mais com vocês nesse sentido, mas eu vou estar com vocês num outro sentido, muito melhor, muito mais profundo do que eu estive com vocês nesses anos, porque a minha presença vai ser mediada por outra pessoa. Da mesma maneira que quando vocês me veem, vocês estão vendo o Pai, então, a minha presença vai estar mediada por esta outra pessoa que eu e o Pai vamos enviar. Então, quem é essa pessoa? Jesus chama de outro advogado, ou em algumas versões, outro consolador, outras versões dizem outro ajudador. Sempre que você olha para a Bíblia e você vê a mesma palavra traduzida de várias maneiras, é porque os tradutores estão lutando para encontrar uma maneira de traduzir uma palavra que é muito difícil de trazer para a nossa própria língua, ou para a língua materna das várias nações, porque aquela é uma palavra única. Não existe, na verdade, uma palavra na nossa língua que expresse aquela. Então, um acha que a melhor maneira de dar a visão disso é dizer que é outro ajudador. Outro eu acho que é melhor outro consolador. Outro diz outro advogado. Você vê, os tradutores estão lutando porque, na verdade, não existe uma palavra só que diga o que é aquela palavra. Isso é muito comum, não é? Então, o consolador pode fazer você pensar num aspecto apenas daquilo que o Espírito Santo faz, mas vai te dar uma ideia errada. O conselheiro é apenas alguém que fala e você ouve, parece não ser ativo, parece ser só alguém que traz palavras. Já um ajudador parece ser algo mais ativo, né, do que um conselheiro. O conselheiro me dá conselhos, o ajudador vai lá e me conduz naquelas necessidades. Então, essa é a razão pela qual a Nova Versão Internacional usa o termo advogado, uma palavra legal, não é? Talvez seja a melhor, que a palavra grega é paracleto, não é? É um substantivo, e o verbo é paracaléu, e caléu significa chamar, fala sobre algo que é ativo, e para significa estar do lado para auxiliar, né? Estar do lado para, por exemplo, um paramédico, mesmo na nossa língua é a mesma coisa, não é? O paramédico não é um médico, mas é alguém que auxilia no atendimento médico. Então, a ambulância vai os paramédicos. Ele não é um médico, mas ele está ao lado do médico, auxiliando, agindo para que aquilo que vai ser feito seja eficiente. Então, significa estar do lado para apoiar, agindo de uma forma ativa.
não passiva, como um conselheiro pode passar a ideia. Você vê, então, na verdade, há essa luta com as palavras para explicar que o Paráclito, né, que o Espírito que vai ser enviado, o que ele é de verdade, porque na nossa língua a gente vai ter essas dificuldades. Então, ele vai ser não apenas solidário, ele vai estar dentro dos sapatos daquela pessoa, agindo todas as coisas, para que o bom propósito daquilo que foi feito seja alcançado. É uma palavra de união, é uma passagem que dá o total suporte para jamais falhar o que Deus fez em Cristo. Então é por isso que a palavra conselheiro não é ruim, mas ela está muito longe de expressar tudo aquilo que Jesus está falando que ele é um ajudador, mas é muito menor daquilo que Jesus está dizendo que ele é. Um consolador, mas ele não está lá só, você sabe o que é uma pessoa que nos consola. Olha, fique firme, isso é assim, assado. Isso é muito menos do que aquilo que a palavra realmente expressa. Talvez a melhor palavra seja advogado mesmo, apesar de poucas versões a usarem tanto, porque engloba essas coisas. Um advogado de defesa tem coisas difíceis para fazer, não é? E ele não se limita a te dar conselhos, o advogado te dá conselhos, não é? Mas ele não se limita a isso, porque se ele se limitasse a isso, era meio inútil para você, um advogado de defesa que só te desse conselho. O advogado, ele fala com os poderes constituídos em teu nome, ele te representa. Ele fala com você e fala com os poderes aos quais você está submetido. Então, esse é o caminho certo para entender aquilo que Jesus achou mais importante dizer na última noite, porque você não pode compreender nada sobre a verdade sem isso. Então, o Espírito Santo de Deus está descrito nas palavras de Jesus como um outro advogado que ele ia enviar. Agora, você vê, um outro, por quê? Quando você pensa que eu vou enviar um outro advogado, é porque há um primeiro, esse é o segundo advogado, não é? E esse é o problema, você só tem como entender aquilo que o Espírito Santo é, se você compreender plenamente aquilo que o primeiro advogado é. Como cada vez menos a igreja conhece sobre o que o primeiro advogado é e o que ele fez, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é totalmente desconhecida hoje, queridos. Ela está numa época que mais se fala sobre o Espírito Santo, sobre poderes, cheio de misticismo, mas você vê como é sutil, como o diabo sutilmente cega as pessoas. Menos as pessoas compreendem o Espírito Santo e o que ele faz. Então, quem é o primeiro advogado? O único lugar é o próprio Cristo. Eles não vão enviar outro advogado, ou em algumas traduções consolador, mas é Paráclito, não é? O único lugar onde no Novo Testamento a palavra Paráclito é usada está em 1 João 2, 1-2, que diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado. Ele usa a mesma palavra que Jesus usou, é a única vez, para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação, ou seja, é o sacrifício que aplaca a ira, né? Pelos nossos pecados. Então, Jesus é o primeiro advogado, e o Espírito Santo é o segundo. Ele, como primeiro advogado, está dizendo: eu estou indo, mas eu estou mandando um outro advogado para vocês. Então, você aqui tem os termos chaves para compreender a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo. E sem compreender a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo é totalmente obscura. E tudo que as pessoas falam a respeito disso está errado. E nada pior do que você não conhecer algo. Pior ainda é quando você acha que conhece algo, porque isso te afasta mais
da verdade. Então, nós precisamos conhecer mais da obra da cruz e da obra do Espírito Santo, e não podemos conhecer se não soubermos profundamente o que o primeiro advogado fez, para sabermos o que profundamente o segundo advogado faz. Você não vai entender o trabalho do Espírito Santo como segundo advogado se você não entende o que o primeiro fez, porque a obra dele está ligada ao primeiro advogado. E não há nenhuma obra que ele faça que não esteja totalmente ligada a isso. Então, a solução do problema que Jesus viu no cenáculo naquela noite, que depois de 3 anos de instrução, depois de 3 anos de intimidade, depois de 3 anos comendo, bebendo, ou seja, não é algo intensivo, ensino intensivo, eles não entendiam o que Jesus fez. Não se espante de alguém viver no meio cristão e não entender nada do que Cristo fez depois de anos. Primeiro, porque grande parte das vezes o Evangelho não é pregado. Nós cantamos hoje, o Evangelho é o que ele fez, Pouco dessa verdade é pregada. Quase sempre, quando as pessoas falam do Evangelho, estão falando sobre o que os homens fazem, o que elas fizeram, ou o que elas responderam. Depois de 3 anos de instrução e intimidade, eles não entendiam o trabalho do primeiro advogado. Você não tem como entender do segundo. E uma geração que não conhece profundamente o trabalho do primeiro advogado, não conhece nada sobre o segundo, mas talvez seja a geração que mais fale sobre o Espírito Santo, seu poder e essas coisas. Então, olhe para isso. O que Jesus fez na cruz? Você pode dizer, isso é fácil o que Jesus fez na cruz. Ele morreu na cruz. O que nós vamos tomar da Santa Ceia daqui a pouco. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso significa que agora nós podemos ser perdoados. Se isso é tudo que nós entendemos, aquilo que Jesus chamou de advogado, não é? E mandar o segundo advogado, está distante da nossa compreensão adequada, porque Jesus está dizendo que a morte dele é algo muito mais radical do que isso, algo muito mais radical do que simplesmente por ele morrer, isso de repente comove o coração do Pai a trazer perdão. O que Jesus está dizendo é que existe um pilar de justiça em algum lugar. Há um tribunal universal sobre o qual todos nós estamos diante dele. Como eu disse, o seu advogado, ele não só fala com você, e aconselha você, e ajuda você, ele fala com os poderes em teu nome. Não é? Então, o que Jesus está dizendo é isso. Alguém certa vez me disse assim, olha, eu sou uma pessoa que penso, a ideia de um tribunal divino não sei se está dentro daquilo que eu posso aceitar e compreender, mas o que eu pude dizer para aquela pessoa, você não vive como se isso que você falou fosse verdade, você vive exatamente como se o que eu falei seja verdade. Todas as pessoas vivem dessa forma, e quem fala ao contrário, nunca vive da forma que fala, é só um jogo de palavras. E há uma peça famosa que virou um filme de um homem que ele vive viajando, enfim, e ele trai muita esposa, ele não é um bom marido, mas o filho dele ama ele, idolatra ele, o pai. As pessoas falam coisas, mas ele nunca acredita muito. Não é? É uma das obras mais famosas do século XX. E um dia ele vai atrás do pai, numa dessas viagens do pai, e ele pega o pai com mulheres, como todo mundo tinha dito. E os olhos do filho, quando olham para o pai, ele fica arrasado. Não é? Essa obra ganhou o prêmio Pulitzer, prêmios na Broadway. E aquele homem, em sua autopiedade, autojustificação, ele sempre racionalizava, minha vida é difícil, eu vivo viajando pelo país para ganhar dinheiro, para sustentar a família, esses pequenos erros, essas pequenas fugas com outras mulheres, é só uma maneira de um escape, não significam nada para mim, o que significa para mim é a minha família, essas coisas que as pessoas fazem para justificar. Mas quando o filho dele, o Bife, vê o pai com outra mulher, e olha para ele, os olhos dele se cruzam, ele tenta confrontar o filho, assim, e diz, olha, você quando crescer e for um homem vai entender isso, e o filho diz, eu nunca vou entender isso,
E ele diz: olha, eu te ordeno a esquecer isso e tocar em frente. Mas o filho diz: você é um mentiroso, você é uma farsa, você é uma farsa como pai, você é uma farsa como marido, você é um enganador, você é uma mentira em pessoa. E o filho vai embora gritando isso, e ele fica ali ajoelhado. Finalmente não há nenhuma justificativa, entende? Finalmente as mentiras que ele contava para ele mesmo não podem mais ser contadas. Ele mesmo, seu cinismo, seus altos enganos, sua justificativa. Ele fica ajoelhado, é uma cena incrível. Ele fica ajoelhado como de alguém que está totalmente nu e não tem mais nada para tapar a sua vergonha, a verdade de que ele é uma farsa, não é? Então, isso por quê? Porque olhos honestos caíram sobre ele, olhos que jogam fora, que eram os olhos do filho dele, jogaram fora todas as suas racionalizações e desculpas. Mas o que a Bíblia diz é que olhos muito mais honestos e puros estão sobre nós, e que, da mesma maneira que chegou aquela hora que aquele pai não tinha nenhuma desculpa para dar ao filho, a não ser aquela verdade, que ele era uma mentira, ele era uma farsa. A Bíblia diz que todos nós um dia vamos estar diante dos olhos, sempre estamos, nós vamos estar conscientes diante dos olhos mais puros, justos e santos que existem, de tal maneira que nenhum ser humano, como aquele homem não tinha nenhuma desculpa para o seu filho, nenhum ser humano vai ter nenhuma justificativa diante de Deus. Eles vão estar totalmente nus, eles não vão poder dizer nada a respeito da sua maldade, de tal maneira que a única coisa que eles vão poder fazer, como tem em Apocalipse 6,16, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e nos esconda da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. É engraçado falar da ira do Cordeiro, né? Cordeiro, sempre você está pensando em mansidão, como um cordeiro mudo, mas aqui da ira do Cordeiro. É óbvio que aquela pessoa que estava conversando comigo disse: eu não acredito nisso, eu acredito que o certo e errado são coisas relativas, ou são coisas culturais, ou são coisas das famílias. Mas eu pude dizer para aquela pessoa: você não vive assim, você está falando isso, mas você não vive dessa forma, você vive da maneira oposta. Se você vê alguém sendo cruel com você, mesmo que isso não infrinja nenhuma lei do país, se você vê alguém te humilhando, ainda que isso não infrinja nenhuma lei, você não pode prender aquela pessoa, não está infringindo nenhuma lei que o país fez, você sabe, isso está errado, essa pessoa não pode agir assim, não é? Ou seja, você acredita que existem coisas que são certas e erradas. Não é verdade que você, quando é humilhado por alguém, diz assim: para ele humilhar a gente é certo, para ele tratar pessoas desse jeito que ele está me tratando é certo, eu não vou ficar chateado, nem vou ficar triste, porque ele só está fazendo o que ele acha que é certo, me tratar dessa maneira que ele está me tratando. Não, você fica chateado, você diz: está errado, não pode, um ser humano não pode tratar o outro assim. Por quê? Porque você não vive de acordo com o que você diz, você não é coerente. Há sentimentos morais em você, porque senão você tinha que dizer que o que o ISIS está fazendo é certo, e que o estuprador está certo, e que tudo que as pessoas fazem com você está certo, mas você não diz, você fica chateado, você age de maneira contrária, mesmo quando você se livra daquelas coisas que eram da família, da cultura, você continua se sentindo culpado, porque dentro de você diz: o seu egoísmo não é certo, a sua mentira não é certa. Você tenta se esconder das pessoas, as coisas que estão no seu coração, porque você sabe que elas não são certas. Você não acredita que se mentir para você está tudo bem, você não vê mentira como uma coisa errada, ela está certa. Você mente, você sente culpa. Você tenta esconder uma mentira com outra mentira. Ninguém vive desse jeito, você não vive. Então, se você usa muito a mente, como você diz que usa, você tem que admitir que você age e vive como se tivesse um tribunal, que está além dos homens, além daquilo que eles acham. E que é óbvio que, se tirando tudo que é natural, você continua achando, sabendo que há um padrão que está acima do que é natural, então você acredita em algo que é supernatural, que está além da natureza. Nós não podemos fugir disso. Quando a gente tira os valores do nosso pai, porque a gente acha nosso pai velho, antigo, os valores
da cultura que era mais retrógrada, você ainda continua com os valores em seu coração, um padrão que diz: você não trata as pessoas como devia tratar, você não ama as pessoas como você acha que devia ser amado, você não faz tudo para as pessoas como você acha que as pessoas deviam fazer para você, você continua. Então, você vê a violência, você vê a morte, você vê a brutalidade, você diz: não está certo, ainda que quem está praticando a brutalidade ache que aquilo é certo, aquilo continua errado. Você vê Hitler exterminar as pessoas na câmara de gás, e você não diz: se para Hitler isso está certo, está tudo bem. Você não vê a escravidão e diz: olha, se quem está escravizando acha que aquilo é bom, então para ele é bom. Você diz: está errado, é moralmente mal, você vive de acordo com o que a Bíblia diz. Você pensa, você sente culpa, sim, você está só racionalizando porque você quer viver coisas que a tua consciência diz que não são coisas para você viver. Então ninguém vive segundo os seus próprios padrões morais. Ou seja, quando você tira tudo que todo mundo pensa, aquilo que você pensa te condena, porque o que você pensa é que as pessoas deviam ser boas, que não deviam mentir, que não deviam ser egoístas, mas você continua sendo. Então, olha a regra de ouro: faça aos outros somente o que você quisesse que as pessoas fizessem a você. Você não obedece isso. Não minta para os outros porque você não gosta que as pessoas mintam para você, você acha errado. Então, o que a consciência é? Paulo diz em Romanos 2, a consciência é um receptor de rádio pegando essas transmissões de justiça em todos os homens. Por isso, não deixe de culpa, ele paga milhões para alguém dizer que ele não é culpado, ele continua remoendo todas essas coisas. É verdade que a nossa família pode exagerar, uma cultura pode exagerar e aumentar culpa em algumas coisas que não são, mas quando nós tiramos todas essas coisas, a gente ainda se sente culpado, porque nossos próprios valores continuam gritando: aquilo ali está errado, aquilo está errado, a injustiça está errado. E quando eu pratico a injustiça, eu só tento racionalizar como o pai daquele menino, porque no meu coração pecaminoso vê o erro dos outros, condena esse erro, mas tenta encontrar uma justificativa para o meu. Paulo diz: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente em sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Portanto, esse julgamento divino existe e é um problema para nós. Não só mais tarde, não só no futuro, como as pessoas dizem: um dia você vai estar diante do julgamento. É um problema para nós agora. E quebra as nossas vidas. E aí a gente chama esse problema em nossos corações, de todos os homens, a gente chama isso de falta de autoestima, de vergonha, de culpa, de como isso faz infeliz. Isso nos faz infeliz e faz nós nos sentirmos assim, porque algo gritando: você é indigno. Você é uma farsa. É a mesma coisa que aquele garoto gritou para o seu pai: você é uma mentira. Você diz algo sobre a honestidade, sobre a integridade, sobre a bondade, contra o egoísmo, mas você é uma mentira. Você só justifica as coisas que acontecem dentro de você. E o pai ficou lá, em nossas vidas, nossas emoções, em nossa autocompreensão, em cada minuto que a gente está acordado nesse mundo, mesmo quando a gente tira tudo aquilo que alguns seres humanos, nossos pais, a cultura podiam ter criado como coisas opressivas, normas opressivas, quando nós ficamos só com as nossas próprias normas, mentir errado, enganar errado, quando nós somos enganados, o que nós ouvimos, a voz que nós ouvimos é que você é um tolo, você é um impostor, você é cheio de falhas, você critica o mundo, mas você é igual a todos os seres humanos, você não é o que devia ser. Todo ser humano sabe, eu devia ser uma pessoa que nunca mentia, nunca sentia sentimentos de egoísmo, mas essas coisas estão lá, e a minha vida expressa isso. Então, no fundo, nós sabemos que todos nós não podemos ser absolvidos pela justiça, e nós sabemos que não estamos em condição de estar sozinhos diante de um juiz, com olhos honestos, que vê tudo que nós somos, pensamos, sentimos, e dizer: está tudo bem, e que a única coisa que ele podia fazer é nos condenar. Então Jesus está assumindo isso. Então a segunda coisa que implica é que Jesus não é primeiramente um exemplo moral para nós, porque se ele é um exemplo moral, ele só nos condena. Ele amou perfeitamente, ele nunca foi egoísta, nunca foi nada disso, mas o que isso nos ajuda? Não é?
embora ele seja um exemplo moral, ele não é um exemplo moral que nos ajude. E ter Jesus como um grande mestre moral é inútil. Nem essencialmente ele é simplesmente um exemplo de amor e de aceitação, apesar de qualquer coisa, porque isso também nos ajudaria em nada. Porque tudo isso nos deixa aquém do que nós precisamos para enfrentar o que nós precisamos. Se existe uma justiça, então nós precisamos de um advogado, de um defensor. Mas um defensor precisa ter uma causa, queridos. Se a única coisa que um defensor tem é uma pessoa que realmente é culpada, o que pode acontecer? Se você é acusado de um crime e você vai e tem um advogado, tudo agora depende dele. Porque há um puritano que diz que você desaparece no seu defensor, você some no seu advogado. O que o tribunal vê não é você, é o seu advogado. O que o júri vê não é você, é o seu advogado. O que o juiz vê não é você, é o seu advogado. Você pode ser uma pessoa que gagueja, que não consegue falar em público, mas não importa. O seu advogado fala bem, ele não gagueja. É isso que o juiz está vendo, é isso que o júri está vendo, é ao advogado que ele está ouvindo. Você se perde, é isso que o puritano está dizendo. Você se perde no seu advogado. Você pode ser uma pessoa ignorante, você não sabe nada da lei. Você é estúpido, mas o seu advogado entende muito da lei. O que importa é isso, ele é teu representante. Se ele entende muito da lei, você é visto nele, no seu advogado. Não importa quão estúpido você é. Seu apelo é o seu advogado como seu substituto. Ele vai falar com você, por você no tribunal. Ele vai falar com você diante do júri. Ele vai falar por você diante do juiz. Então, como é que você se parece aos olhos do tribunal? Se parece com o seu advogado. Se ele é péssimo, você é péssimo. Se ele é horrível, não entende da lei, se ele não entende, então você não entende. É assim, você está sendo representado. Em suma, você está perdido, é o que o puritano falou, em seu defensor. Se ele for magistral, você é magistral. Se ele for um desastre, você é um desastre. Você está no seu defensor. Então agora a gente vê o poder do primeiro advogado. Em 1 João 2,1 diz: mas meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. É o primeiro advogado. Para com o Pai, Jesus Cristo. Ele inclui o justo. Ele diz que se você é culpado diante do tribunal, diante de Deus, e a sua própria consciência, como eu digo, de todos os homens, condenam os homens. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a quem sem lei pecar, sem lei perecerá, porque você vai ser julgado, e vai ser julgado pelos próprios padrões que Deus colocou em você, e você é condenado por eles, totalmente condenado. Então você precisa de alguém que pode mostrar você de uma outra forma diante do tribunal. Agora, qual seria a utilidade de um advogado que me desse conselhos? Nenhuma. O advogado é lá, olha, você devia ser uma boa pessoa, você não quer estar aqui diante do juiz, isso não quer acontecer, mas você não vai me ajudar. Eu estou precisando do advogado exatamente porque tudo isso aconteceu. Se o advogado for um consolador simplesmente, ou só um conselheiro, ele não me ajuda. Ele me ajuda. Alguém que conhece a lei pode me dizer o quanto eu quebrei a lei, mas enquanto isso vai me ajudar diante do tribunal. Então você não precisa apenas de um bom advogado nesse caso aqui, já que em outros casos você precisa de um bom advogado. Você precisa de um advogado perfeito. Porque você vai chegar diante dos olhos perfeitos de Deus, e nenhuma desculpa vai ser possível, você mesmo não vai ter. Você vê que em Apocalipse, como nós vimos, eles dizem que os montes caiam sobre nós, eles não têm nada para dizer, para nos esconder dos olhos, da face. Então, a gente deve levar essa metáfora um pouco mais longe. Nós não precisamos só de um advogado inteligente, que fale bem, diante do júri, diante do juiz, no caso aqui o juiz,
Mas nós precisamos de um advogado que tenha um caso, porque um advogado muito inteligente, muito sábio, que não tem um caso, ele vai poder apelar para quê? Ao júri, ao tribunal? Emocionalmente, é o que parte do falso evangelho é a ideia de que emocionalmente Deus pode realmente dizer, vou perdoar, fui convencido emocionalmente. Não, isso aqui é um tribunal. O seu advogado não tem um caso, se está todas as provas contra a pessoa que ele está defendendo, o advogado não tem um caso, ele vai dizer para a pessoa, não tem um caso, você realmente é culpado, e todas as provas apontam para você, a gente vai lá, a gente vai tentar o melhor, mas você vai ser condenado. Eu não tenho um caso aqui. Então, quando eu era criança, eu li esse texto e o evangelho que, infelizmente, eu aprendi, quando a gente lê em Hebreus, quando Jesus é retratado como nosso grande sumo sacerdote, que está diante do Pai, intercedendo por nós, no meu coração de criança e início da adolescência, eu entendi que Jesus, quando eu orava, ele chegava diante do Pai e dizia assim, Pai, eu estou aqui de novo por causa do Josemar. Olha o que ele fez de novo essa semana. Ele fez coisas contra a tua lei, ele quebrou 3 ou 4 promessas que ele tinha feito, que ele disse que nunca mais ia fazer, ele quebrou várias leis que ele reconhece que são leis, então ele pecou muito essa semana, e ele merece, Pai, a tua punição, ele merece a tua punição, o Josemar merece a sua punição, mas eu estou aqui diante de ti para pedir que não leve isso em consideração, dê uma chance a ele, perdoa ele, dê mais uma chance a ele para ele viver uma vida melhor, para ele consertar as coisas. Você vê, não tem um caso, é só uma coisa emocional, não é? E eu imaginava o pai então dizendo, tá bom, já que é você que está me pedindo, meu filho, eu gosto de você, eu vou dar mais tempo para o Josemar, vou dar mais chance a ele. É isso que as pessoas às vezes chamam de amor incondicional, isso é ridículo, não é? Mas o evangelho que eu aprendi, infância, início da adolescência, levava a isso. Ou seja, nesse cenário imaginário, Jesus não tem um caso. Ele não tem um caso para o tribunal. Ele só pode tentar apelar para ter a pena, olha só, tentar apelar para o emocional do juiz. É um garoto ainda, não é assim que as pessoas falam. É um garoto, só tem 17 anos, ele cometeu esses crimes, mas quem sabe se a gente der uma chance, ele vai se tornar um cidadão de bem. Não tem um caso, não tem um caso. Só pode implorar por uma outra chance, que nós já sabemos que não vai dar certo. Como na maior parte das vezes, mesmo no mundo comum, quando o apelo é emocional, não vai dar certo. Agora, eu me perguntei, quando eu ainda era garoto, por quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo, por quantas semanas Jesus vai chegar diante do Pai dizendo, olha, Josemar quebrou 3 leis, 2 promessas, te desonrou ali, dá mais uma chance. Por quanto tempo vai durar? O mundo tem 52 semanas, o ano, a vida tem muitos anos. E a minha imaginação estava totalmente mal informada por um falso evangelho, não é óbvio. Não é suficiente para um advogado recorrer ao sentimentalismo diante de um juiz, para tocar o coração do juiz. Para o juiz, ele precisa ter um caso diante da lei. Porque a única coisa que muitos advogados fazem quando ele não tem um caso é o quê? Atrasar o veredicto, usar as minúcias da lei para mais uma apelação, para mais uma coisa. Então, o advogado precisa de manipulação emocional, mas ele não pode ganhar porque ele não tem um caso real. Jesus tem. Quando um advogado tem um caso real, João diz isso aqui, 1 João 2,2, ele é a propiciação. Quando ele diz que nós temos um advogado junto do Pai, ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele tem um caso diante da lei. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Quando Jesus diante do Pai, ele nunca pede misericórdia para nós. É óbvio que foi a misericórdia infinita de Deus, soberana, que me elegeu, me colocou em Cristo. Mas Jesus não intercede por misericórdia para nós, quando eu peco. Não. Deus é infinitamente misericordioso de ter me colocado em Cristo na eternidade e no tempo me chamado, me justificado. Isso tudo é a misericórdia infinita de Deus. Mas agora, observe que
João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É justo. Ele não diz Ele é fiel e misericordioso em nos perdoar os pecados, mas justo. É um caso legal, é uma questão forense. Quando um cristão que foi um homem que foi eleito na eternidade, chamado no tempo, regenerado, e quando ele peca, Deus não perdoa quando ele é sempre levado, se ele é realmente regenerado, ao verdadeiro arrependimento, é uma vida cada vez mais crescente de santidade, mas sempre quando ele chega lá e ele pede perdão, Deus não perdoa porque Ele vai misericordiosamente dar mais uma chance. Não é isso. E isso, muitas pessoas entendem isso. Como eu digo, quando as pessoas não entendem nada que o primeiro advogado fez, elas não podem entender o que o segundo advogado faz. Não. Ele perdoa por uma razão. Não é porque, olha, eu sou misericordioso, tenho um coração gigante e vou te dar mais uma chance, vou te perdoar hoje, porque meu filho está pedindo. Não é isso. Ele perdoa porque Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo em fazer isso. Não nos perdoar seria injusto. Por quê? Por isso que João diz, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O nosso advogado, o primeiro advogado, aquela expiação, não é? A expiação limitada, a expiação feita pela igreja. Então, para você obter uma grande absolvição para a pessoa que você defende, você como um advogado, você não quer que aquilo seja, tudo bem, ele é um criminoso, mas eu vou deixar ele. Não. Você quer que, segundo a lei, ele seja declarado inocente. Você tem um caso legal. Você quer que o tribunal, você não quer a simpatia do tribunal, você quer que o tribunal faça justiça. E a justiça que o tribunal vai fazer, porque você tem um caso, é deixar o seu cliente ir para casa e declarar para a sociedade, ele não é culpado, ele é inocente. É isso que você quer. Você tem um caso, você é um advogado, você tem um cliente que está acusado de crimes, mas você tem um caso, e o que você quer não é que o tribunal use de misericórdia, você quer que o tribunal seja justo. E quando ele for mandado para casa, você não quer que todo mundo pense que o tribunal foi misericordioso, porque não é nem o papel do tribunal. É que o tribunal fez justiça, mandando ele para casa. A melhor maneira de mostrar que o seu cliente deve ser absolvido é nos termos da lei, é dizer, segundo a lei tal, segundo a lei tal, segundo a lei tal, ele não é culpado. É isso. Você quer ser capaz de dizer com integridade e convicção, essa é a lei, e segundo a lei, o meu cliente está absolvido, segundo a lei, o meu cliente é inocente. É isso que o advogado faz quando ele tem um caso. E Jesus tem um caso. Jesus Cristo pode dizer, Pai, meu povo tem pecado. Aqueles que tu me deste na eternidade, pecou. O Josemar pecou hoje. A lei exige que o salário do pecado é a morte. Mas eu morri. A lei exige que cada pecado merece a sua ira infinita. Mas eu recebi a ira infinita. Aqui está o meu sangue. Quando nós cantamos hoje, suas marcas vão ficar sem fim. É isso, ele tem as marcas. É por isso que sempre que ele é visto em todas as visões do Apocalipse, ele está com as marcas da cruz. As marcas dizem, eu paguei, eu sofri. Agora, se alguém vier exigir do Josemar algo sobre o pecado que eu paguei e a ira que eu recebi, seria injusto. Assim eu não estou pedindo misericórdia para eles, para os eleitos, para aqueles que tu me deste. Eu estou pedindo justiça. Justiça. Então Jesus tem um caso confiável. Ele não está apelando para misericórdia quando ele intercede por nós. Você vê, foi a misericórdia infinita que nos colocou em Cristo. Mas agora, a nossa intercessão, nós sempre vemos a misericórdia. Mas a intercessão de Jesus ao Pai é por justiça. Então, quando os cristãos que já são justificados, regenerados, confessam pecados que quebram a comunhão, eles estão perdoados porque a justiça de Deus exige isso. É óbvio que a justiça de Deus não é algo fora de Deus, não está num livro. É Ele mesmo, é o seu próprio caráter. Então, cada outra filosofia e todas as outras religiões do mundo, essencialmente, olha para a vida humana como uma balança.
É por isso que o símbolo da justiça é uma mulher, não é? Com a balança, então, com a venda nos olhos. Então, há a lei de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Ame Deus de todo o seu coração. Não é? Há a lei de Deus. Obedeça à regra de ouro. Faça de Deus o centro de todas as coisas. Não faça nada que não seja para a glória de Deus. O que acontece? Isso está na bandeja da justiça. Isso pesa totalmente contra nós, isso é pesado, nós não temos nada para contrabalancear com isso. Todas as religiões e grande parte daquilo que se chama evangelho e cristianismo é você ir botando méritos do outro lado da bandeja para ver se um dia a quantidade de coisas boas que você façam o outro prato da lei encontrar um equilíbrio, Mas a lei de Deus está configurada contra nós, por causa de nós, porque nós somos escuridão, nascemos como escuridão, e a lei de Deus está constantemente apontando para a nossa condenação. Os atos bons e maus dos homens estão carregados de pecados, condenam eles mais. A lei sempre pede a mesma coisa, a lei pede a morte e a condenação. Mas adivinhem, queridos, se Jesus é o seu advogado, é porque você se perdeu no seu advogado. É porque você foi eleito na eternidade, ele foi para a cruz, foi feita a propiciação, como João diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Agora, a lei de Deus não é mais contra nós, a lei de Deus é contra o mundo inteiro. A lei de Deus diz: o salário do pecado é a morte, é a ira infinita, mas essa mesma lei está do nosso favor. A lei de Deus agora diz: justo, eles não podem morrer de novo, eles não podem receber a ira, porque a ira já foi derramada. É uma questão de justiça agora. Então, quando você foi levado no chamado eficaz, foi levado pelo Pai, não é? A Cristo, justificado, tudo aquilo que Jesus fez e sua morte na cruz foi colocado em sua conta. Agora a lei de Deus diz: absolvido. Sabe quando a lei no tribunal diz, depois que tudo foi visto, o caso todo foi visto, a lei diz: esse homem não pode ser culpado. O cara sai do tribunal não porque foi usado de misericórdia, mas porque a lei diz que ele é inocente, ele não pode ser culpado. O que a lei diz a respeito dos que estão em Cristo agora? Inocentes. É injusto condená-los, é injusto. Então, é por isso que Paulo gosta tanto da palavra em Cristo. É por isso que quando nós estudamos Efésios, tantas vezes está lá em Cristo, em Cristo. Em Cristo a lei diz: eles não podem ser condenados, é injusto. A lei diz: eles são justos. É como um tribunal que diz para um homem: vai para casa, você não cometeu, você está livre. Não porque o tribunal foi misericordioso, mas porque não há nenhuma culpa sobre você, não há nada. Então você está perdido em seu advogado. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tomar da Santa Ceia sem compreender isso, é não compreender e não discernir aquilo que Deus fez. Você não entendeu o primeiro advogado, você não pode entender, a nossa geração não compreende o que o Espírito Santo faz. Então todas essas pessoas foram levadas a Cristo para estar nessa posição pelo próprio Pai, como João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, o Pai deu esse povo a Cristo antes dos tempos eternos. Agora, mesmo não sendo pessoalmente justos em si mesmos e perfeitos, eles são tratados como justos e perfeitos. E a lei diz: não tratá-los como justos e perfeitos é injusto. Porque Jesus foi tratado como pecador e digno da ira. Da mesma maneira, agora eles têm que ser tratados diante da lei. Diante da lei, a lei disse morte, a lei disse para Jesus abandono, a lei disse para Jesus ira infinita. Agora essa mesma lei diz: não, agora justos, agora perfeitos. Então nós somos totalmente aceitos. Então o trabalho do outro advogado está ligado ao trabalho do primeiro advogado. Eu vou te mandar um outro advogado. Você vê que o primeiro advogado, e nós temos que acabar,
Você nunca vai entender o trabalho do segundo advogado sem entender do primeiro. E como hoje em dia cada vez menos é compreendido o que é o Evangelho, ninguém pode compreender a obra do Espírito Santo. E por isso ela é tão monstruosamente deturpada em nossa geração. Muitas pessoas dizem que o Espírito Santo nos dá poder. Isso é verdade, de certa forma, mas como ele faz isso? Ele faz como um advogado, não é? Ele não vai elevando nossos níveis de energia espiritual como se ele fosse uma força. Então Jesus nos dá essa grande pista aqui. O primeiro advogado está falando com Deus a nosso respeito. O segundo advogado está falando com quem? O primeiro advogado está falando com o Pai a respeito do que Ele é para nós, do que Ele fez por nós. O segundo advogado está fazendo a mesma coisa. Ele está falando conosco do que Jesus fez por nós. Esse é o segundo advogado. Da mesma maneira que o primeiro advogado está dizendo: eu sou a propiciação pelo pecado deles, e Deus é justo em perdoar. O segundo advogado vem e fala conosco o que o primeiro advogado fala com o Pai a nosso respeito. Ou seja, ele vem nos ensinar tudo sobre Cristo. Ele vem nos falar sobre essa obra perfeita de Cristo. É assim que ele nos santifica. Mas o Consolador, o Espírito Santo, ou o outro advogado, não é? Que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu disse. Tudo que eu disse sobre o quê? Sobre o que eu faria, sobre a obra desse primeiro advogado. J. Packer, que é um grande teólogo, está velhinho, ele sempre fala do Espírito Santo como um holofote. Quando você vê um holofote apontado para um prédio, apontado para um monumento, você não vê, você só vê que está tudo iluminado assim e sabe que a luz está saindo de algum lugar. Mas na maioria das vezes os holofotes estão até escondidos, você nem vê o holofote, você nem olha para o holofote, você olha para aquilo que ele está iluminando. Olhe, o holofote parece que grita com você assim: olhe para este prédio, olhe para esta obra de arte, olhe para aquilo, eu estou iluminando para você ver. Você não vê o holofote, você vê o trabalho do projetor do holofote não é mostrar ele mesmo, é mostrar a beleza do edifício. Esse edifício é lindo, ele precisa ser iluminado assim, para todo mundo ver. Essa obra de arte é linda, ela tem que estar iluminada para todo mundo contemplar a sua beleza. Então, no cenáculo, naquela noite que celebrou a primeira ceia, anterior à cruz, os apóstolos não tinham a menor ideia de tudo que Jesus era. Nós vimos. Eles não tinham ideia de quanto eles eram amados por Deus. Ele nos amou em Cristo antes da fundação. Eles não tinham ideia dessas verdades. Ele não tinha ideia do custo que o amor de Cristo por aqueles que o Pai deu a ele ia custar a Cristo. Eles não tinham ideia nada disso. É por isso que eles falavam: não vá para a cruz. Para onde você vai a gente não sabe. Eles não têm ideia de que isso vai custar tudo a ele, a ira infinita de Deus, o inferno deles. Portanto, embora eles tenham vivido 3 anos com Jesus, eles não tinham nunca visto o verdadeiro Jesus, nunca. Imagine quem está ouvindo um falso evangelho. Se quem ouviu tudo que Jesus disse nunca tinha visto o verdadeiro Jesus, e se em muitas pessoas que ouvem o verdadeiro evangelho nunca viram o verdadeiro Jesus, se imagine em nossos dias. Mas ele diz: o Espírito Santo virá. Ele não vai segurar a mão de vocês como um conselheiro e falar palavras doces para vocês se animarem. Ou ele não vai vir como um suporte de energia. Ele vai ensinar profundamente a mente e o coração de vocês tudo que eu sou e tudo que eu fiz. É isso que o segundo advogado faz. E ele, então, vem, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele vem. Então o Espírito Santo não é apenas um instrutor, um conselheiro, é por isso que a palavra é tão difícil. Ele nos santifica, nos levando totalmente para aquilo que foi feito já. Ele é um advogado falando para nós sobre o que foi feito, como o primeiro advogado está diante de Deus, mostrando o que foi feito por nós. Nós precisamos conhecer isso, e essa é a obra do Espírito Santo. Ele não se limita a nos informar, ele faz essas verdades descerem aos lugares mais profundos do nosso coração, de tal maneira que esse amor que ele nos ensina, essa beleza como um holofote, constrange totalmente as nossas vidas, e é isso que nos leva à obediência, à santificação. É assim, não é com as ameaças da lei, é com a beleza
de nos ensinar que a lei diz absolvido. Por causa de quê? Por causa da beleza final de Cristo. Ele está apontando totalmente, sabe? Você, isso tem um monte de efeitos em nós, que nós não podemos ver aqui. Ao mesmo tempo, ele está dizendo, você é um pecador, você merecia a ira infinita de Deus. Isso nos faz o quê, queridos? Humildes. Isso nos faz sempre saber que tudo é sobre a graça de Deus. Em nós mesmos merecemos a ira. No entanto, ele diz, mas você é justo, você é da família, eu sou o espírito da adoção, eu sou a evidência de que você agora pertence a Deus, eu sou as primícias de tudo que você vai receber. Você é tão livre da necessidade da aprovação do mundo e da cultura, porque você tem a aprovação de Deus. Os únicos olhos que importam, aqueles olhos santos, puros, eles estão olhando para você agora, estão dizendo justo, perfeito. Você não precisa mais da aprovação do mundo. Você vê, é assim que ele te liberta de ser pressionado pela opinião do mundo. Ela não te perturba. Você vive uma vida como Paulo disse, esse amor nos constrange. Essa é a obra do segundo advogado. Ele argumenta com a gente segundo aquilo que o primeiro advogado fez. É por isso que era tão difícil traduzir a palavra. Então, o que ele vai nos mostrar, o que ele vai fazendo ao nos mostrar a sua palavra, ao mostrar, ele vai cativando o nosso coração. Você está vivendo segundo esse amor que você recebeu? Você está vivendo segundo a justiça que já é sua? Você está vivendo essa vida livre, que foi comprada com esse preço infinito? Paulo está dizendo então, o amor dele nos constrange, porque essa é a obra do Espírito Santo. E, se um morreu por todo, logo todos morreram, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmo. Mas você vê como, não é a ameaça da lei, é o contrário. O segundo advogado faz dentro de nós o que o primeiro advogado faz lá, no Santo dos Santos, diante de Deus. Então ele começa a nos conduzir a esse amor. Por isso que Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. Você vê, é uma relação totalmente diferente. O segundo advogado nos mostrando como holofote tudo que Cristo vai nos levando a uma vida de encantos pela beleza de Cristo, que nos constrange a viver assim. Então os apóstolos, até que o Espírito Santo os encheu dessa forma. É óbvio que dessa forma o Espírito Santo não tinha trabalhado antes, porque antes, você vê, o Espírito Santo regenerava homens, salvava, Deus vai fazer isso através do Espírito Santo, mas essa obra do Espírito Santo é única, por quê? Porque a revelação plena de Jesus Cristo não tinha chegado ao mundo, eles não podiam entender, eles podiam entender no passado que Deus ia fazer algo a respeito do pecado, mas o que o Espírito Santo faz agora, esse outro Consolador que foi enviado, ele vai nos dizer perfeitamente o que Deus fez, era um mistério que estava oculto desde todos os séculos. Então é natural as pessoas acreditarem que teria sido melhor elas viverem com Jesus quando ele viveu aqui, eu vi a face dele. Não é verdade, aquelas pessoas viram a face de Jesus, mas elas não o conheceram, elas só conheceram ele de fato, o que ele é, o primeiro advogado, depois que o segundo advogado veio, porque essa é a obra do Espírito, nos fazer conhecer Cristo. Então o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? O que é um homem cheio do Espírito Santo, queridos? É o oposto daquilo que as pessoas dizem hoje. Você pode acreditar que você podia conhecer mais Jesus se você tivesse andado com ele, jantado com ele, mas errado, naquela última noite, aquelas pessoas não sabiam nada sobre ele. Jesus está dizendo, vocês não me conhecem, vocês não sabem nada sobre o que eu sou de verdade, você não pode conhecer profundamente o primeiro advogado, e como a lei agora está do seu lado, a não ser que o segundo advogado faça isso. Então, se você é um cristão, você vai, se alguém diz ser cristão e não vive de acordo com essa verdade, é óbvio que toda a ideia de que ele está cheio do Espírito Santo, que o Espírito está atuando nele, não tem nenhuma base. Imagine que você é um bilionário, é assim que o Espírito Santo nos conduz a uma vida que honra a Deus. Você é um bilionário, você pega um táxi, e você descobre que o táxi lá foi R$50, mas você deu 2 notas de 50 e o taxista não devolveu. Então você sai do táxi, depois o táxi já foi embora. Você fica arrasado? Você é um bilionário. E o que são R$50 que eu dei a mais?
Isso não é importante. Isso não vai acabar com o meu dia. Não vai me deixar ansioso, não vai dar crise de depressão. Os R$ 50 que o taxista levou a mais. Então é isso que o Espírito Santo faz. Essa semana alguém te criticou? Você perdeu o seu emprego? A sua renda vai cair? O que é isso? O que é isso quando o Espírito Santo mostrou quem você é, a herança que você tem? Seria como um bilionário totalmente arrasado e deprimido, a vida perdendo a razão porque alguém levou R$ 50 dele. Não teria nenhum sentido. Essas perdas, elas não são perdas reais, pelo que o Espírito Santo, o segundo advogado, mostrou que eu tenho no primeiro advogado. É por isso que nesse contexto Jesus disse, ele diz, eu vou mandar outro Consolador, a minha paz vos dou. É essa paz, é a paz que o bilionário tem quando ele pagou R$ 50 a mais. Ele não fica arrasado, deprimido. Um filho de Deus, quando vai perder qualquer coisa nesse mundo, ele não fica, ele tem uma paz que o mundo não pode conhecer, porque ela não depende dessas coisas. Ele diz, não se turbe o vosso coração, esse outro Consolador fará isso. Quando vocês verem tudo que eu sou, e vocês não sabem, Pedro você não sabe, Filipe você não sabe, Tomé você não sabe, mas quando vocês souberem, você vai ver que quando ameaçarem a vida de vocês não vão ficar desesperados. Pedro, nessa noite você vai me negar, diferente do que você está dizendo, mas um dia você vai morrer por causa de mim, você não vai estar desesperado, porque o segundo advogado terá mostrado toda a minha beleza a você, e você vai ver que a sua vida não é nada perto do que você tem, seria como um bilionário chorando, desesperado pelos R$ 50 que levaram dele, não fará nenhum sentido. É por isso que Paulo pode chamar tremendas aflições de leve e momentânea tribulação. É o cara que é trilhardário e perdeu R$ 50. O que ele diria? Perdi um dinheirinho, coitado do taxista, até bom, vai comprar uma comida para a família dele. Ele não está arrasado. Quando um cristão está arrasado, porque é isso, por causa daquilo, que eu perdi isso, perdi aquilo, aconteceu isso, estou doente, ele está agindo de uma maneira totalmente contrária àquilo que é a obra do Espírito Santo. Então você não está vivendo na alegria, você está esquecendo que os únicos olhos do universo que importam estão olhando para você dizendo justo, aceitável, amado, puro. Você sempre vai ser para mim isso, sempre. Se você sabe isso, se o Espírito Santo faz isso em você como um advogado, para você como Jesus é um advogado diante do Pai, então, se você está chateado com o seu status com as outras pessoas, se você quer ter um status melhor, e você constantemente está chateado porque as pessoas ferem os teus sentimentos, te arrasam, ou que a igreja não te valoriza, as pessoas não me valorizam, eu nunca vi. Já viu alguém sair de uma igreja porque não lhe deram o privilégio de lavar o banheiro? Nunca vi. Quase sempre as pessoas fingem que estão querendo fazer coisa para a glória de Deus, mas não é verdade. Não é verdade. As pessoas ficam chateadas porque elas estão alimentando seu ego, queridos. Isso é a falta da obra do Espírito Santo, assim. É por isso que Paulo podia servir a Deus, pregando numa cadeia. Ele realmente, o Paracleto, estava fazendo a obra de mostrar a beleza infinita de Cristo. Essas coisas ridículas não fazem parte daquilo que nos arrasa, nos deixa preocupados, doentes, chateados. Quando isso está acontecendo. Então, você pode chamar de falta de autocontrole, autoestima, mas na verdade tudo isso é a falta da obra do Espírito Santo. Porque você está dizendo que é um bilionário, mas está mostrando para as pessoas que está arrasado porque perdeu R$ 50. As pessoas não vão acreditar ou que você é bilionário, ou que você realmente tem uma mente consistente. Você perdeu totalmente o contato com a sua identidade. Quando você tem o contato com a sua identidade que o Espírito Santo dá, todas essas coisas são totalmente irrelevantes. É por isso que Jesus disse, a minha paz vos dou. Quando o outro advogado vier e em vocês mostrar tudo o que eu sou, então vocês vão ter paz no mundo, no meio das aflições, no meio das perdas. Vocês não podem ainda, porque o outro advogado ainda não veio, porque eu e meu pai ainda não enviamos. Quando enviar, você, Pedro, ele poderia dizer, daqui a poucos dias, você vai estar pregando nessa mesma Jerusalém que me matou, e que vai te assustar, e você não vai estar mais com medo, porque você vai ver o meu valor, você vai ver a beleza, você vai ver que a lei está do seu lado agora, em mim.
O segundo advogado discute conosco no tribunal dos nossos próprios corações, sabe? E diz para nós tudo que nós somos em Cristo e constrange os nossos corações com essa beleza, com aquilo que o primeiro advogado fez. É assim que ele nos santifica. Ele vai nos levar, então, através dos meios, estudar a palavra, a comunhão com os santos, a oração, a adoração, o batismo, a ceia, todas as coisas que ele instituiu de uma forma, se você toma da ceia de uma forma superficial e participa de um culto de uma forma superficial, e lê a Bíblia de uma forma superficial, você está tecnicamente presente, tanto quanto os discípulos estavam com Jesus durante aqueles 3 anos. Aquilo não fez nenhuma diferença neles. Faltava neles o paracleto, que mostrasse a realidade do primeiro advogado. É só por isso que eles eram tão superficiais naquela última noite, mas eles não vão ser, porque Jesus diz: eu vou enviar o Espírito. Jesus diz: olha, eu deixo minha paz, a minha paz vos dou. Como é a paz do mundo é diferente. A paz do mundo sempre depende disso, de quantas pessoas estão me criticando, de quanto elas estão me honrando, de que lugar me deram, se eu estou com saúde, se eu não estou. Mas o mundo obtém paz, eu diria, através da ignorância. Outro dia eu estava vendo alguém uma pessoa conhecida que estava estudando medicina e disse: depois que eu comecei a estudar medicina é horrível, eu vi a quantidade de bilhões de bactérias e vírus e as coisas que podem dar errado em cada processo do nosso corpo, é assustador tudo que pode dar errado no nosso organismo durante um dia. Eu estava até conversando antes com essa oculta a respeito disso, e ele disse que ele ficou totalmente assustado, meio obcecado, não é, com cada uma dessas coisas. Eu disse: como é que você agora está lidando com isso? Ele: eu resolvi não pensar nisso. Eu resolvi esquecer, não pensar. Quando eu penso nisso, eu vejo um filme no Netflix. Eu não quero pensar muito nessas bactérias, vírus e todos os processos que podem dar errado, uma divisão celular, tanta coisa pode dar errado. Se eu ficar pensando nisso, eu fico deprimido. Você vê, a paz do mundo é assim, ela vem de você esquecer, você tentar fingir que as coisas não vão acontecer. Mas a paz que Ele dá vem de o Espírito Santo ser um holofote para Cristo em nós. Por isso que Ele diz que não é a paz que o mundo dá. Você não quer esquecer, é por isso que os cristãos no meio das tragédias estão lá. O cristão não tem coisa assim: no cemitério me sinto mal, não gosto de cemitério. Ele não tem paz por esquecer essas coisas. É o Espírito Santo, o segundo advogado, mostrando o primeiro. Então você vê, o apóstolo Paulo nunca superou isso, porque ele tinha o Espírito Santo. Você vê que cada vez mais ele diz: eu quero conhecer Cristo, eu quero ter comunhão com Ele, eu quero conhecer as suas belezas. É isso que o Espírito é um homem cheio do Espírito Santo. Eu perdi tudo por causa de Cristo, não importa. O Espírito Santo só veio fazer isso. É o que o segundo advogado faz. Ele mostra o primeiro. E Paulo nunca superou isso. Que graça incrível! Como é que eu fui salvo? Paulo jamais supera essa incrível graça, porque o Espírito Santo está trabalhando. Paulo diz assim aos Efésios: as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo sempre está falando sobre as abundantes riquezas. Ele está ali encantado, ele quer mais, ele quer ver mais, e tudo é sobre Cristo. Você vê como é tudo pela graça. Você vê que o Espírito Santo está cada vez te levando mais a ver de maneira mais espantada tudo que Cristo é. Pensa em tudo que Ele fez. Nós nascemos de novo pelo Espírito Santo, e nascemos de novo para nos levar a Cristo, como João 3, 1-8 diz, ou 1 Pedro 1:23. Nós recebemos a capacidade de nos arrependermos por causa do segundo advogado. Para quê? Para nos levar a Cristo. 2 Timóteo 2:25, Romanos 10, 9 e 10. Nós somos salvos pela graça que foi dada a nós antes da fundação do mundo. É o que Paulo diz. Nós recebemos o dom da vida eterna. Nós entramos numa vida abundante que é encontrada somente em Jesus. Nós podemos mostrar textos sobre todas essas coisas. Recebemos o dom da justiça. A lei agora diz para nós, para Deus, é justo, não é justo eles serem perdoados, é justo eles serem vistos como perfeitos, é justo. Não é um caso de o tribunal usar de misericórdia, mas do tribunal usar de justiça. Nós somos chamados de forma eficaz pelo Espírito Santo por meio do Evangelho, como Paulo diz em 1 Coríntios 1:9. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados.
nós recebemos o Espírito Santo como um dom comprado pelo primeiro advogado, nós recebemos a capacidade de compreender a mente de Cristo, porque agora o Espírito Santo habita em nós. Quem pode superar essas coisas é o que Paulo está dizendo, todos nós somos batizados no mesmo Espírito, no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Nós obtemos nosso direto acesso ao trono da graça para nós, porque mesmo lá a justiça, a lei está dizendo justos, justos, não é? E nós podemos ficar vendo todas essas coisas, a questão é para nós cearmos. Quando nós pensamos em tudo que a graça é, tudo que ela faz, nossa posição, nossa identidade, tudo que foi feito, tudo que o primeiro advogado é, que diremos, pois, dessas coisas? Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A graça é surpreendente para você, queridos, ela encanta o seu coração todos os dias, é a graça que te leva à obediência em vez de ser o medo da lei, o terror da lei, é porque você sabe que você tem um advogado diante de Deus, e esse advogado diante de Deus está clamando não por misericórdia, mas por justiça, eu sou a propiciação para eles, eu sou a expiação deles, eu sou a perfeição que eles têm, eu sou a beleza deles. Isso te encanta diariamente e te leva à obediência. É assim que você entende santificação? Ou é os brados de um pregador com as veias soltadas, deixando no final do culto você apavorado, como você vai viver o resto da semana de tal maneira que você mereça algo de Deus? Ou você é encantado pela beleza de Deus, pelo Espírito Santo ser esse holofote mostrando Cristo, de tal maneira que você só pode querer viver, é constrangido a viver para Ele, porque você está perdido nele, você morreu e ressuscitou nele, você se surpreende todos os dias. É isso que o segundo advogado faz. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. É assim que a paz reina no seu coração. Quando as pessoas te criticam, você tem paz porque você sabe que os únicos olhos que importam, e o único veredito que importa diz assim, justo, santo. Então você não fica arrasado pelas críticas das pessoas, pela posição que você ocupa, porque você sabe que ocupa a posição de um filho de Deus. Você não fica sempre tentando espiritualizar o teu egoísmo, o teu egocentrismo, porque acha que foi passado para trás e alguém está passando na sua frente, porque você sabe que você tem todas as coisas em Cristo. Pessoas como você, se o dinheiro está chegando, o trabalho está bom, o negócio está tudo bem, então não é a obra do segundo advogado. Você está agitado, você está ansioso. Uma vez eu estava lendo um puritano dizendo que quando ele ainda era adolescente, uma coisa impressionou grandemente ele e acompanhou ele o resto da vida toda. Ele disse que tinha uma tia que estava morrendo e a família toda estava em volta dela enquanto ela estava morrendo. Isso lá no século XVI. Eles estavam em torno do leito dela, era uma cristã, e as pessoas acharam que ela estava ali desacordada, não estava mais ouvindo nada, e disseram, que coisa triste, né? Ela foi uma mulher, uma grande guerreira, e ela teve 2 maridos, e ela muitas vezes esteve doente, e viveu uma vida assim, e agora ela morre assim, nessa pobreza toda. E ele disse, ele era adolescente, e quando disseram isso, a tia dele deitada lá, que parecia que estava em coma, sei lá, abriu o olho e disse, pobre? Quem pobre? Eu sou rica, eu sou muito rica, e morreu. Então ele disse que aquilo impressionou ele profundamente. Ele disse, o que minha tia estava dizendo? O que eu perdi 2 maridos e fiquei na miséria? Vocês não entendem, eu tenho um marido que nunca vai morrer, e a morte está me levando para os braços dele. Eu tenho a riqueza que não pode ir embora. Meu Salvador tratou há muito tempo do meu pecado, e agora a lei está do meu lado, a lei está dizendo para mim, justo, perfeito, a única doença que poderia me matar, não pode mais, eu estou aqui, vocês acham que eu estou doente? Ele diz, a minha tia ensinou tudo isso para mim, naquelas poucas palavras, vocês me chamam de pobre, o meu esposo é o rei do universo. Ela viveu uma vida que refletia que o Espírito Santo, o segundo advogado, marcou no coração dela essas verdades. Então ela viveu uma vida que honrou. O Espírito Santo, o segundo advogado, fala com você todo dia, te dirige assim para Cristo. E faz então você enfrentar todas essas coisas dessa forma, se é assim.
Essa é a evidência de que nós somos regenerados, de que Ele habita em nós. Ele disse: eu enviarei para vocês o outro advogado, o outro, o segundo, que vai no tribunal do seu coração falar sobre mim, e quando coisas se levantarem, Ele vai falar sobre mim, e vai infundir no coração de vocês essa verdade, enquanto eu, o primeiro advogado, estou diante do Pai, representando vocês, mostrando que vocês estão totalmente em mim, em minha expiação, em minha propiciação. Eu estou além do véu, eu sou a âncora de vocês lá, enquanto o meu Espírito está no coração de vocês, mostrando tudo que eu sou a vocês. O primeiro advogado e o segundo advogado, mas você não tem como entender o segundo advogado sem entender totalmente o primeiro. Você vê, nós não temos uma geração que viva o entendimento do que o Espírito Santo faz. Naquela última noite, aqueles homens ignorantes, eles iam mudar completamente quando o Espírito Santo viesse. É assim que nós estamos nessa manhã de domingo. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir aos irmãos que entreguem os elementos da Santa Ceia para nós encerrarmos este culto. No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus, outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus, outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu